Fala pessoal, aqui é o professor José, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso canal Farmacologia Fácil. O canal que traz aulas sobre farmacologia, sobre fisiologia terapêutica e outros tantos temas que são relacionados ao emprego e o cuidado, assim como monitorização, e vamos falar muito disso hoje, dos fármacos no nosso organismo. Muito bem, o tema da aula de hoje, para não enrolar muito na nossa aula, será sobre fármacos que podem se tornar tóxicos. Já ressalto que não são todos eles, mas são os fármacos mais importantes e os seus antídotos, ou seja, outras substâncias que até em alguns momentos podem ser outros fármacos que são capazes de reverter um eventual efeito tóxico. Então, é como se fosse uma aula de lista. Eu vou falar o medicamento, vou falar o antídoto, vou explicar sobre essa relação do antídoto com o medicamento e você aí do outro lado da telinha tem o papel de anotar, pegar caderno, fazer a citação e no final da aula colocar nos comentários alguma outra relação entre fármaco tóxico ou substância tóxica e o seu antídoto que eu porventura não falei na aula. Aí eu faço numa próxima aula, parte 2, falando mais sobre essas interações. Então, bora então para a nossa aula? Foi! Muito bem, primeira classe que eu vou abordar na nossa aula, classe dos antidepressivos tricíclicos. Como o nome já diz, são medicamentos utilizados para tratar depressão. Porém, a molécula por trás dessa classe, ou seja, a molécula base, que é o anel tricíclico, dá origem a várias outras drogas, como por exemplo a classe de alguns antistamínicos, a classe de alguns antipsicóticos, a classe de alguns anticonvulsivantes. Sendo assim, essa molécula ela é como se fosse uma chave que abre várias fechaduras. Ela tem ação em vários locais do nosso corpo. Então, os antidepressivos tricíclicos, como por exemplo, a amitriptilina, nortriptilina e outros, não são tão empregados mais para depressão e sim para outras condições, como anormalidades como incontinência urinária e outras. Sendo assim, eles têm vários efeitos no nosso corpo. Eu posso citar 3 locais, além dos receptores, dos alvos no sistema serotoninérgico, que essa classe atua. Olha só, ela atua também em receptores estaminérgicos, de histamina, em receptores colinérgicos, de acetilcolina, e receptores adrenérgicos, de noradrenalina. Muito bem. Como que é tratada a intoxicação por antidepressivos tricíclicos? Primeiro, no tratamento, na ingesta via oral de uma grande quantidade, pode ser utilizado o carvão ativado, como está listado aqui. Não administrar se a motilidade intestinal está reduzida, porque daí não vai adiantar. Administrar misturado em água. Sorbitol ou chocolate pode ser acrescentados para melhorar o sabor e não utilizar sorbitol em crianças menores de 1 ano. É uma recomendação básica, a descrição da referência está aqui embaixo. E então o carvão ativado pode ser utilizado. Além disso, para combater a hipotensão, que é um dos efeitos, da intoxicação por antidepressivos tricíclicos, nós temos a noradrenalina, que também pode ser utilizado. E por fim, o bicarbonato de sódio. E aí eu cito o bicarbonato como um agente antídoto de várias intoxicações. Porque o antídoto é aquele capaz de reverter o efeito tóxico, reverter o quadro de intoxicação. Muito bem, o bicarbonato faz isso de diversas maneiras diferentes. Para vocês terem uma ideia, o bicarbonato é um agente tamponante que reage, por exemplo, com íons hidrogênio para corrigir a acidemia e a acidose metabólica, que é associada muitas vezes à intoxicação por metanol, por exemplo, por etileno glicol, por exemplo, e outros agentes. Além disso, o bicarbonato de sódio é capaz de promover eliminação de alguns fármacos ácidos. Ele alcaliniza a diurese, é uma diurese alcalinizante e elimina os fármacos ácidos. Por quê? Porque em boa parte dos ácidos fracos tem o pK muito baixo. Um exemplo, a AS. Eu já vou falar do AS, inclusive, nessa aula. E aí, quando eu aumento o pH do meio, ele ioniza mais. E aí facilita a eliminação. O bicarbonato de sódio faz isso, por exemplo, com AS e com fenobarbital. É a chamada alcalinização urinária. Além disso, ele pode prevenir algum dano tubular causado, por exemplo, pela mioglobina.
A mioglobina é uma proteína que vem dos músculos, mioglobina, e que é liberada no sangue quando ocorre lesão muscular. Tem algumas classes de medicamentos que podem causar lesão muscular pelo uso contínuo, como por exemplo estatinas. E a própria lesão muscular pode gerar acúmulo de mioglobina no sangue. Essa mioglobina pode causar dano renal e o bicarbonato de sódio ajuda a evitar esse dano renal. Além disso, ele pode evitar a precipitação do metotrexato no sangue, que é um efeito da toxicidade de altas doses de metotrexato, então pode ser também utilizado. E também na nefropatia de agentes radiológicos. Agentes radiológicos também podem ser tóxicos, nefrotóxicos, e a proteção do nosso organismo através da utilização do bicarbonato pode ser alcançada quando se utiliza essa classe. E por fim chegamos aos antidepressivos tricíclicos. Porque os antidepressivos tricíclicos, eles podem apresentar cardiotoxicidade e que é prevenida pelo uso de bicarbonato. Olha só a magnitude dos efeitos do bicarbonato como um agente antídoto na farmacologia. Então o AS também, como eu já acabei de falar, o AS é um antiagregante plaquetário, ele vai inibir COX-1, né? A COX-1, que é uma enzima que utiliza fosfolipídios, como por exemplo o ácido araquidônico, e produz tromboxano A2 nas plaquetas. Essa produção de tromboxano A2 gera agregação plaquetária. Então o AS bloqueia a produção de tromboxano A2 e é uma ligação com a COX-1 irreversível, então ela é muito eficiente e assim diminui a agregação plaquetária. Esse é o efeito principalmente do AS. Mas eu aposto que vocês conhecem ele como um anti-inflamatório não esteroidal, né? Pois é, ele é um anti-inflamatório não esteroidal de classe terapêutica, tem ação anti-inflamatória, mas bem pequenininha. Por quê? Porque ele tem uma seletividade maior para a COX-1, que é uma enzima produtora de muco no estômago, promovedora, vamos dizer assim, da agregação plaquetária. E quem faz a inflamação acontecer de verdade é a COX-2. Podemos citar aqui cetoprofeno, também é mais seletivo, mas ele liga muito, com muita potência, muita afinidade na COX-2. Nós podemos citar naproxeno, nimesulida, os próprios COX-CIBs, que são controlados, precisam de receita para comprar, são altamente seletivos para COX-2. Esses são mais anti-inflamatórios. Show? Então o AS, o ácido acetilsalicílico, também em altas doses pode gerar uma intoxicação, que pode gerar até eventos hemorrágicos, e a alcalinização pelo bicarbonato pode ser utilizada. Além disso, na utilização do AS via oral, é utilizado também carvão ativado. Antraciclinas, olha só, as antraciclinas é uma classe de antibióticos antitumorais. Vou dar um exemplo para vocês, doxorubicina, mais um exemplo, daunorubicina. São antibióticos antitumorais, como eu disse, utilizados na quimioterapia, em diversos tipos de câncer. Bom, qual que é o problema dessa classe? Eles são intensamente cardiotóxicos, porque eles geram radicais livres, especialmente em locais onde tem alta concentração de função mitocondrial. Como o coração precisa de muita energia e tem muita mitocôndria, ele acaba causando cardiotoxicidade, porque lá tem o alvo principal da geração de radicais livres por esses antibióticos antitumorais. E aí nós temos um quelador de ferro, que vai quelar o ferro, que é o agente principal desse processo de produção de radicais livres na mitocôndria, que é o dexarroxane. Então ele é um antídoto para o efeito tóxico que as antraciclinas têm no coração. Muito bem, beta-bloqueadores. Os beta-bloqueadores são uma classe de medicamentos muito utilizada no tratamento de hipertensão e de problemas cardiovasculares. A característica principal dessa classe é a seletividade frente ao alvo, que são os receptores beta. Nós temos dois grandes grupos de receptores beta, os principais. O beta-1, que é o receptor do coração, que quando ativado aumenta a frequência cardíaca, e o beta-2 dos pulmões, que quando ativado faz aumento da broncodilatação, aumentando então as trocas gasosas e facilitando a respiração. Quando eu utilizo um medicamento da classe dos beta-bloqueadores, eu bloqueio esses dois. Agora, eu posso então como ter resultado de diminuição da frequência cardíaca, que é o objetivo terapêutico, e broncoconstrição, que é uma coisa ruim. Então o uso do beta-bloqueador já predispõe o corpo a ter um efeito adverso. Ainda bem que tem dentro da classe dos beta-bloqueadores uma geração de beta-bloqueadores que é mais seletiva para beta-1, então evitando um pouco os efeitos respiratórios. Mas nesse caso,
nós estamos falando de uma intoxicação, altas doses de beta-bloqueadores. E aí o paciente pode apresentar uma lista de efeitos, olha só. Hipotensão, bradicardia são os principais, bloqueios de condução atrioventriculares, por exemplo, arritmias, tudo isso no coração. Está vendo como o efeito no coração é o principal. Diminuição da contratibilidade, efeitos no sistema nervoso central, psicoses, convulsões, parada respiratória, olha o efeito nos pulmões, hipoglicemia e hipercalemia. Muito bem. Qual é o manejo de uma intoxicação dessa? Pode ser utilizada a atropina em pacientes com bradicardia. Alguns casos exigem, inclusive em algumas condutas, é o glucagon como a primeira linha, porque não tem a ver com glicose. Na verdade, o glucagon ele consegue ativar o batimento cardíaco burlando o sistema de bloqueio do receptor beta, sem utilizar o receptor beta. Por isso que ele é usado como um antídoto da intoxicação por beta bloqueadores, porque eles estão bloqueando uma via de contração do nosso coração e aí o glucagon consegue por outra via ativar esse batimento. E o cálcio para aumentar a contração da musculatura lisa e assim aumentar a pressão arterial. Olha só, parece que é muito simples, né? Uma classe de antihipertensivos tão conhecida, mas o manejo da intoxicação é muito complicado. Inclusive com o uso do glucagon, aí sim tem que ser monitorada a glicemia do paciente. Bloqueadores neuromusculares não despolarizantes, como por exemplo o atracúrio e o rocurônio, muito utilizados porque bloqueiam a contração, a ligação do sistema nervoso com o músculo através da interrupção da ação da acetilcolina sobre o músculo. Muito bem, esses bloqueadores são usados para entubar pacientes, para relaxar forçadamente, diminuir, retirar o tônus muscular, relaxar a musculatura para conseguir entubar e fazer alguns procedimentos. A dose ela tem que ser muito controlada para não ter um efeito em excesso. O antídoto para uma eventual intoxicação pelos bloqueadores neuromusculares não despolarizantes é a neostigmina, que é um medicamento que bloqueia uma enzima chamada colinesterase que quebra a acetilcolina. Dessa forma, bloqueando essa enzima, não há mais a quebra da acetilcolina e o aumento a quantidade da acetilcolina e aí ela consegue reverter o efeito sobre o músculo e assim o efeito bloqueador não acontece mais. Legal, né? E os benzodiazepínicos, como por exemplo clonazepam, alprazolam, diazepam, a classe dos PAN, que são várias, que são hipnóticos, eles são potencializadores da ação do GABA. Eles têm um sítio de ação no receptor GABA-A, eles se ligam lá e mantém mais tempo aberto as comportas de cloro. Ou seja, quando o GABA ligar no seu receptor, no GABA-A, vai entrar muito mais cloro no neurônio pós-sináptico e assim o cérebro descansa. Esse é o efeito dos benzodiazepínicos. Mas claro, uma dose muito alta pode causar efeitos no nosso corpo indesejados, dentre eles até o coma. E o antídoto para intoxicação por benzodiazepínicos é um antagonista do GABA-A, um deslocador do sítio de ação dos benzodiazepínicos, que é o flumazenil. Então ele vai lá e vai te retirar, sai daqui, benzodiazepínico, sai daí clonazepam, e vai evitar o efeito sobre o receptor. Show? Esse é o flumazenil. Organofosforados. Os organofosforados são substâncias utilizadas em pesticidas. Muito bem, então intoxicação por pesticidas. E essa intoxicação ela é baseada também no sistema colinérgico. Eles são muito parecidos com a neostigmina. Olha só, que é um antídoto de intoxicações por bloqueadores neuromusculares não despolarizantes. Por que eu digo isso? Porque a neostigmina é um bloqueador, é um inibidor reversível das colinesterases, aquelas enzimas que degradam a acetilcolina. E os organofosforados são inibidores irreversíveis. Então a enzima, uma vez bloqueada, ela precisa ser degradada para funcionar de novo. Então, os organofosforados acabam aumentando demais a quantidade de acetilcolina. O organismo começa a sentir um aumento do efeito do parasimpático e depois do simpático. Vamos lembrar que a acetilcolina também atua nos gânglios do sistema simpático. Então, dependendo do estado cardiovascular, aumento do batimento cardíaco, diminuição do batimento cardíaco que o paciente interna por intoxicação por organofosforados, o médico já sabe mais ou menos o grau dessa intoxicação. E como se reverte um quadro desse? Bom, pode ser bloqueado os receptores colinérgicos, muscarínicos, com a atropina.
Porém, se eu bloquear o sistema colinérgico e o corpo tiver muita acetilcolina, eu posso ter um efeito aonde? No simpático, nos gânglios simpáticos. Então, é utilizado beta-bloqueadores, diazepam e alguns sedativos para diminuir o efeito tanto no sistema nervoso central quanto na periferia. Além da atropina, é utilizado a pralidoxima, que é uma substância que desloca os organofosforados da colinesterase, da acetilcolinesterase, por exemplo. Então consegue reverter melhor ainda o quadro de intoxicação. Digoxina. Sim, a digoxina, causadora das intoxicações por digitálicos, é um cardioestimulante, é um bloqueador de receptores de canais de sódio, potássio e TPase. Isso, quando ocorre esse bloqueio, a digoxina diminui a quantidade de sódio fora do músculo cardíaco, e aí o sódio não é mais utilizado como moeda de troca na retirada de cálcio dentro do músculo. O cálcio só sai do músculo cardíaco se trocar com sódio. Só vai trocar se tem muito sódio fora. E só vai ter sódio fora se a bomba sódio potássio TPase estiver funcionando. Ok. Como a digoxina bloqueia essa bomba, então, bom, não vai sair cálcio. E se não sai cálcio da célula cardíaca, aumenta a força da contração. Mas tem que ter cuidado, né? Pode haver um bloqueio atrioventricular e arritmias severas, se tiver demais esse efeito muito alto, no caso de intoxicações. Sendo assim, é utilizado um anticorpo, chamado Digifab, que consegue reverter diretamente esse efeito da digoxina. Heparina. Um dos anticoagulantes mais utilizados. O outro é a varfarina, que eu também vou falar nessa aula. A heparina, ela aumenta a potência, a efetividade da antitrombina 3. A antitrombina 3, ela bloqueia vários locais na cascata de coagulação e assim evita que ela aconteça. Por isso que resulta num efeito anticoagulante. Mas isso tem que ser controlado. Imagina quanta hemorragia pode acontecer se esse efeito tiver alto. Sendo assim, em casos de intoxicação por heparina, é utilizada a substância chamada de protamina. A protamina evita o efeito da heparina na antitrombina 3 e assim diminui muito o processo de intoxicação. Além disso, nós temos, olha só, metotrexato, que é um inibidor da enzima que faz o folato reduzido dentro da nossa célula, pirimetamina e trimetropina, que tem funções na síntese do folato na bactéria e que em doses altas pode comprometer as reservas também de folato do nosso organismo, e isso é muito grave. Por isso que a gestante, por exemplo, utiliza suplementação com ácido fólico, precursor, né, do folato reduzido dentro da célula, para o desenvolvimento da célula do nenê, para o desenvolvimento fetal, porque ele é essencial para a divisão celular e proliferação celular. Então, tanto o metotrexato, e muito mais importante ele até, quanto a pirimetamina e a trimetropina, podem diminuir as reservas de folato reduzido ou o folinato de cálcio. E assim nós temos uma substância análoga a essa reserva que aumenta a quantidade de folinato, de folato reduzido dentro das nossas células do nosso corpo, das células do nosso organismo e evita esse efeito tóxico, que é a leucovorina. No caso do metotrexato, ela é muito utilizada, a leucovorina ou leucovorin, logo depois de um processo de quimioterapia. Porque o metotrexato tem duas grandes indicações, para artrite reumatoide, numa dose menor, e como quimioterápico em doses maiores. E aí o risco de intoxicação é maior ainda. Então, nesses casos, logo em seguida, 30 minutos depois do protocolo quimioterápico, é inserido o leucovorin para resgatar as reservas de folato reduzido na célula. Na última aula, ou primeira aula do mês que vem, eu vou fazer um resumo para ti de todas as classes de antineoplásicos. Olha só, quimioterapia aqui no perfil, no canal Farmacologia Fácil. E para você ter acesso, é só você se inscrever no nosso canal, clicar nas notificações e acompanhar o nosso canal. Olha que barbada para você ter acesso a todas essas informações que serão liberadas nesse mês, no mês que vem. Mas essa aula de antineoplásicos está, supimpa e vai sair no mês que vem, acho que no começo do mês que vem. Muito bem, opioides. Desde a época do Nixon, lá nos Estados Unidos, presidente Nixon, que iniciou uma guerra contra as drogas, porque a drogadição estava descontrolada, com o surgimento da heroína, que advém da morfina, se sabe o mecanismo dos opioides. Então os opioides, eles são ativadores de um receptor chamado receptor μ,
que diminui transmissões. O receptor Mi diminui transmissão no local de uma lesão, por exemplo, nas fibras que transmitem a dor, na junção medular das fibras que chegam com informação para mandar para o cérebro que está acontecendo um processo doloroso. Então ele diminui essa transmissão e também no sistema nervoso central. Tanto que pacientes que utilizam opioides, e alguns deles têm muito mais esse problema, podem ficar com adição, o processo de adição, ou seja, dependência. Então, nessa época do Nixon, foi estudado tanto, mas tanto o mecanismo dos opioides, que, claro, também se descobriu como reverter uma intoxicação por opioides. E aí surgiu a naloxona. A naloxona é um antagonista opioide capaz de reverter um quadro de intoxicação ou simplesmente diminuir o efeito dos opioides no nosso organismo. Paracetamol, todo mundo sabe, e se não sabe vai saber agora, que o paracetamol ele é tóxico para o nosso fígado. Muito bem, em doses acima de 3 gramas por dia, por exemplo, a toxicidade aumenta muito mais. E o paracetamol é tóxico, mas não é a molécula do acetaminofén, que é o nome do paracetamol, que é tóxico. Na verdade, o metabolismo hepático do paracetamol gera um radical chamado NAPQI, e esse sim é muito tóxico. Porém, o nosso fígado tem capacidade de... Nossa, o fígado é o cara! O nosso fígado tem capacidade de sobra, de eliminar as substâncias tóxicas que estão dentro dele. Ele é uma máquina de eliminação de toxinas, desde que ele tenha quantidades de antioxidantes suficientes, e uma delas é a glutationa. Então a glutationa é muito utilizado para limpar o fígado, vamos dizer assim, dessas toxinas. E o uso de muitos medicamentos, problemas hepáticos, a idade, né, o envelhecimento também pode diminuir a quantidade de glutationa. E então, ou a dose está muito alta, ou tem pouca glutationa no fígado, isso pode gerar uma intoxicação por paracetamol. E aí o que é usado? Acetilcisteína. A acetilcisteína posso fazer uma aula completa sobre ela, inclusive virou suplemento nesse ano aqui no Brasil. E a acetilcisteína, então, ela dá origem à glutationa. Ela dá origem à glutationa no fígado e ajuda a reverter o processo tóxico que o radical originado do metabolismo do paracetamol pode causar no nosso fígado. Muito bem, no tratamento da diabetes são abordadas terapias que têm objetivos diferentes muitas vezes. Terapias que têm o objetivo de diminuir a resistência à insulina, exemplo, metformina, e a síntese, né, de glicose no nosso fígado. E algumas drogas são utilizadas para aumentar a secreção de insulina, dentre elas as sulfonilureias, que é uma classe muito antiga de antidiabéticos que vai ativar um receptor chamado de SUR1, lá na nossa célula beta-pancreática. O SUR1, quando ativado, fecha canais de potássio. O potássio para de sair da célula beta, para de sair, e aí ocorre uma despolarização. Essa despolarização abre canais de cálcio, o cálcio entra e manda insulina para fora da célula beta. Essa saída de insulina diminui a glicose. Por isso que intoxicações por sulfonilureias pode, nesse caso, ser utilizado o sandostatin, que é a octreotida, que vai fazer um efeito direto na secreção da insulina, ou glicose. Aumenta a glicose, reverte o efeito hipoglicêmico que uma intoxicação por sulfonilureias pode gerar. Lembrando que a intoxicação, que o sentido, né, a sensação e o efeito de hipoglicemia pode ser gerado simplesmente se a pessoa não se alimentou e utilizou uma sulfonilureia, porque ela vai liberar insulina mesmo que não tenha glicose. Ela vai forçar a saída de insulina mesmo que os níveis de glicose estejam baixos. E por último, mas não menos importante, a varfarina. O anticoagulante mais clássico que existe, bloqueador ou inibidor da vitamina K, que é um cofator para a produção de diversos fatores de coagulação no fígado e que pode sim gerar processo de intoxicação, ou por aumento da dose, ou simplesmente por algum estado no organismo que predispõe à intoxicação. Porque afinal ele vai bloquear uma vitamina. Se esses níveis da vitamina também flutuam, pode gerar intoxicação mesmo que a dose esteja terapeuticamente equilibrada. Sendo assim, qual é a forma de evitar esse problema de aumento do efeito da varfarina? Aumentar a vitamina K, principalmente. Então, na maioria das vezes é inserido fitomenadiona ou canaquion, que é a vitamina K, para suplementar o corpo de vitamina K e evitar o efeito em excesso da varfarina. Porém, em casos graves, podem ser utilizados complexos que vão atuar
dando aporte de fatores de coagulação que estão deixando de ser produzidos, dentre eles principalmente o fator 7, que é responsável pela via do tecido no processo de coagulação. Então, ou utiliza a vitamina K, ou utiliza complexos que vão dar origem, né, que vão ajudar diretamente na cascata de coagulação e evitar o efeito anticoagulante em excesso da varfarina. Se você quer mais informações, essas tabelas que eu peguei nessa aula estão no site que eu coloquei de referência em todos os slides aqui, um site do hospital, uma página do Hospital Sírio-Libanês, muito interessante. Se você quer anotar, depois volta no vídeo, para tirar print da tela, fique à vontade. Quanto mais conhecimento, melhor. Eu estou aqui para dividir conhecimento com você. E tem um local que eu divido muito mais conhecimento, com mais de 100 horas de aula preparadas, com método, com organização, para fazer você aprender farmacologia de verdade. E esse local é a plataforma Farmacologia Aplicada R2A, aonde é a casa da farmacologia, a Netflix da farmacologia. Onde você encontra? No link aqui embaixo do vídeo, se você quer virar aluno, utilizar o desconto para novos alunos ainda desse ano. Então aproveita, clica lá, conhece a plataforma e vem para a sala de aula. E antes de mais nada, se inscreve, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. Show de bola? Até a próxima aula. Beijão!